Bem, amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo ao universo das exatas, muito bem-vindo a essa nossa aula especial aqui, onde nós vamos trabalhar um assunto que cai muito nas escolas militares, atendendo a pedidos, um assunto que a gente sabe que sempre está aparecendo nas provas, o assunto de probabilidade. Olha só, nessa aula a ideia é justamente que a gente explore com mais profundidade esse assunto que tanto cai em prova e eu quero que você saia daqui especialista nesse assunto. Olha, o que faz a gente passar numa prova de concurso é justamente você ter algumas matérias que você seja muito bom, que você seja especialista, e dentro dessas matérias que você tenha assuntos que você seja especialista. Não precisa você saber de tudo, mas tem que ter alguns assuntos que você consiga dizer com segurança, o assunto tal eu sou bom, como por exemplo, probabilidade. Você diz, olha, caiu uma questão de probabilidade, eu sei fazer. Quando a gente tem essa segurança de conseguir dizer o assunto X, eu sou bom, isso vai te fazer muito melhor na hora de ir fazer a prova. Essa é a ideia. Então, escolha alguns assuntos. Inclusive, convido você para dar uma olhada no blog que o AlphaCom preparou muito especialmente para você, que sempre tem dicas, que a gente sempre coloca. Cada banca, a gente fala, cada concurso, por exemplo, se é ESA, se é SpaceX, se é a gente coloca quais são os assuntos que mais caem, quais são os assuntos percentualmente, tem todas essas estatísticas, esses dados para vocês olharem. Então, siga depois essas informações que isso vai fazer muita diferença. E um assunto que nós vamos trabalhar na aula de hoje é justamente esse assunto, o assunto da probabilidade. E o que é a probabilidade conceitualmente falando? A probabilidade, gente, é a chance matemática de um determinado evento acontecer. Veja que quando a gente fala de porcentagem, de probabilidade, tem muita ligação com o assunto de porcentagem. Uma curiosidade que eu aprendi certa vez é que na linguagem de sinais, falar probabilidade é assim, ó, levemente na diagonal. E aí, e sabe como é que fala porcentagem? A mesma coisa. É o mesmo símbolo que se usa para porcentagem, é o mesmo símbolo que eles usam para probabilidade. Então, eu acho bacana esse entendimento porque eles têm de fato uma ligação. Porque quando você diz assim, qual é a probabilidade de agora no chat eu escolher uma pessoa e essa pessoa ser de São Paulo? Vamos imaginar que nós tenhamos 100 pessoas no nosso chat e desse chat, vamos supor que 12 são de São Paulo. Então, eu diria que qual é a probabilidade dessa pessoa ser de São Paulo? Veja que a probabilidade é a razão entre o número de possibilidades que eu quero, no caso, ser de São Paulo, 12, em relação ao total de pessoas que eu tenho. Número total de possibilidades, que no caso eu disse que eram 100. 12 sobre 100, 12%. Ah, peraí. Então eu terei 12% de chance de sortear uma pessoa que está agora no nosso chat e essa pessoa ser de São Paulo. 12 em um total de 100, 12%. Mas o interessante é que eu posso escrever isso também em formato decimal, 0,12 de chance. Então, quando eu digo 12%, significa 12 sobre 100. Mas eu também posso escrever isso no chamado formato decimal, 0,12. E também nós podemos escrever no formato de fração. Olha que interessante. Então, quando nós falamos de probabilidade, você pode dizer quantas pessoas são de São Paulo? 12. Em um total de quantas pessoas? 100. Eu posso fazer assim, que isso aqui representa 12%,
Mas eu posso também escrever isso aqui no formato decimal, 0,12. E também posso escrever isso aqui como fração simplificada. Por 4 aqui dá 3, por 4 aqui dá 25. Então tem 3 chances em 25. Note que eu posso ter a probabilidade escrito em fração, está correto. Eu posso ter a probabilidade escrita em formato decimal, como eu posso ter a probabilidade escrita no formato percentual. É aí onde está o detalhe. Por isso que eu falei que a gente falar de probabilidade é sim falar de porcentagem. É a porcentagem de chance de determinado evento acontecer. Eu acho legal quando a gente está nessa reta final do Campeonato Brasileiro de Futebol, diz aí para mim quem é que gosta de futebol. Bom, eu gosto muito das estatísticas do futebol. Na verdade, quando você está nessa reta final, é interessante você... tem alguns sites, inclusive depois você pode procurar, probabilidade Campeonato Brasileiro. Aí tem uma série de sites que dão essas estatísticas. Os times estão agora na fase final do campeonato, não é isso? E aí ele diz assim, qual é a probabilidade do Flamengo ser campeão? Qual é a probabilidade do Atlético Mineiro ser campeão? Qual é a probabilidade do Palmeiras ser campeão? Qual é a probabilidade do Fortaleza ser campeão? Assim como ele também faz, qual a probabilidade dos times irem para Libertadores? Qual a probabilidade deles irem para a Sul-Americana? Qual a probabilidade dos times serem rebaixados? Tal time e tal, ele vai dando os times e você vai analisando. E é interessante que a cada rodada essas probabilidades mudam, aumentam, diminuem, porque é probabilístico, não é determinístico. Já aconteceu, eu lembro, um determinado ano, que o time A, para não citar nomes, eu lembro que o time, se eu não me engano, era o São Paulo, na época, ele tinha 90% de chance de ser o campeão naquele ano. E no final das contas, não foi. E tinha o Vasco, se eu não me engano, na época, que ainda era da Série A, ele tinha 90% de chance de cair para a segunda divisão. E naquele ano, ele não caiu. E aí eu lembro que eu vi um comentário que um aluno dizia assim, bom, professor, então quer dizer que a matemática estava errada? Não, aí eu disse, não, opa, a matemática não está errada. Nós estamos falando de probabilidade, ou seja, é a chance daquilo acontecer. Quer dizer, tinha uma chance muito grande do São Paulo ser o campeão naquele ano e não foi. Outro tinha uma chance bem menor e conseguiu reverter, tinha que ganhar tantos jogos, tinha que acontecer... A probabilidade, a chance daquilo acontecer era muito pequena e aconteceu. E algo que tinha uma chance muito grande não aconteceu. Assim como tinha uma chance muito grande do Vasco cair para a segunda divisão naquele ano, mais tarde ele até caiu, mas naquele ano não caiu, justamente tinha 90% e não aconteceu. Então, probabilístico é diferente de determinístico. Então, é muito interessante a gente só entender que é um conceito matemático. Legal? Ora, no lançamento de um dado não viciado, calcula a probabilidade de ocorrer os seguintes casos. Veja, se ele perguntar qual é a chance de acontecer cada número, por exemplo, qual é a probabilidade de cair o número 1? Ora, o que eu quero? Cair o número 1. Em um total de quantas possibilidades? 6. Veja que aqui eu estou falando de um dado não viciado, ou seja, o que é um dado não viciado? É aquele dado todo homogêneo, todo igualzinho, que a chance de cair um número é absolutamente a chance de cair o outro número. São todas essas chances iguais. Então a gente chama de dado não viciado, ele não tem um vício, ele não tem uma tendência de cair um número maior do que outro. Quando o dado é viciado, normalmente ele tem uma face mais pesada do que a outra e tende a cair esse número. Uma curiosidade bem legal. Você sabia que em um dado sempre a soma das faces opostas é sempre 7? Já ouviu falar nisso? Ou seja, quando você tem um dado, olha só que legal, quando você tem aqui uma face de número 2, atrás aqui dessa face tem o número 5. Se aqui tem o número 4, olha só,
Se aqui tem o número 4, obrigatoriamente, aqui embaixo deve ter o número 3. Veja que essa face tem o 6, então lá atrás deve ter o número 1. Veja que aqui é a mesma coisa, ó, essa face aqui é o número 5, então obviamente aqui embaixo é o número 2. Aqui você tem o número 3, então obviamente aqui atrás é justamente o número 4, porque as faces opostas sempre vão somar 7. Essa face aqui é o número 1. Então, essa face aqui atrás, certamente é o número 6. A soma das faces opostas de um dado é sempre 7. Legal, né? Bom, então, isso quando você tem um dado homogêneo, todo igualzinho, a chance de dar o número 1 é a mesma chance de dar o 2, o 3, o 4. Eu tenho 1/6 de chance de dar o número 1. Então eu tenho 5/6, 5 chances em 6, de não dar o número 1. Ou seja, 1/6 de chance para cada um dos números. Legal? Agora ele pode fazer uma pergunta mais específica. Qual a chance de nós sortearmos um número ímpar? Veja que um dado, obviamente, ele tem o quê? Ele tem 3 números que são ímpares. Então tem 3 chances em um total de 6. Ou seja, 1/2, que é exatamente 50%. E se ele perguntar a chance de sortear um par, ora, nós teremos o quê? 3 chances em um total de 6, que me dá também 50% de chance. Legal? Ora, agora o que eu queria alertar você é que existe uma íntima relação entre porcentagem e conjuntos. Quando a gente fala de probabilidade, eu acho muito legal a gente falar de probabilidade, a gente fala de porcentagem, a gente fala de conjuntos, a gente fala de fração. Então a gente trabalha uma série de outros assuntos que estão interligados. Análise combinatória, tem outros assuntos que acabam se somando a esse conteúdo da probabilidade. Por isso eu acho um assunto tão rico e valoroso. Veja bem, imagina que você diz assim, João, ele é advogado e é bancário. Então, se eu chegasse e dissesse, onde está representadas as pessoas que são advogadas e bancárias? Isso aqui é muito importante, que as pessoas têm dúvidas sobre isso. Quando eu digo e, o e é uma coisa e outra. Então, fica aqui. Quando eu digo João é advogado e é bancário, o conjunto das pessoas que são advogados e bancários, elas ficam aqui. Se eu disser somente advogado, apenas advogado, seria aqui, certo ou errado? Diz aí para mim no chat. Certo ou errado? Errado. Seria apenas isso. Quando eu digo somente, apenas, exclusivamente, eu não vou contar o B. Por isso que é A menos B. É o conjunto A tirando o conjunto B. A mesma coisa se eu digo somente bancário, ou seja, são os bancários tirando os advogados, porque são aqueles que são apenas bancários. Bem, outra coisa super importante é conjunto daqueles que são advogados ou bancário. O que que você pintaria? Diz aí para mim no chat. O que que você pintaria? Se eu dissesse, pinte para mim o conjunto daqueles que são advogados ou bancários. O que é que eu pintaria? Advogado ou bancário? Seria isso aqui? Diz aí para mim, certo ou errado? Advogado ou bancário? Certo ou errado? Certíssimo! Opa! O ou, pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, presta atenção porque isso cai muito em prova. Ele diz assim, quantas pessoas gostam de futebol ou vôlei? Quantas pessoas gostam de futebol e vôlei? Então é muito importante essa ideia do ou. O ou, a partir de agora, significa o quê? Pelo menos um. Toda vez que eu disser ou quer dizer pelo menos um, ou outro, ou ambos. Ao contrário do que muita gente pensa. Ou quer dizer pelo menos um, diferente do ou. Ah,
ou ele é advogado ou ele é bancário. Quando eu digo que ou ele é advogado ou ele é bancário, aí ele só pode ser uma das coisas, ou um ou outro, mas não ambos. Tá clara essa diferença? Então, isso é muito importante, porque às vezes está na prova, exatamente na pergunta, e a pessoa erra a pergunta, sabe resolver a questão, mas ele não entendeu o que a questão pediu. Então, veja bem, outra coisa importante é o que a gente chama de conjunto complementar. Conjunto daqueles que não são advogados. Todo mundo que não é advogado. Seria o quê? Isso aqui. Não é advogado. O A é o conjunto dos advogados. Quando eu digo quem não é advogado, é todo o restante. O que significa esse U? Você sabe o que significa esse U? Conjunto universo. E o que é o universo? É o conjunto de todas as pessoas que estão reunidas na situação problema. Vem comigo para essa questãozinha da EA 2020, que é muito bacana. Vem comigo, olha. Em um grupo de jovens, ele disse que 25 deles praticam futebol, 20 praticam vôlei, 5 praticam vôlei e futebol e 10 não praticam nenhum desses esportes. Com base nessas informações, responda as questões a seguir. Ora, primeiro passo é como que eu vou organizar essas informações. Veja que ele está pedindo qual é a probabilidade de eu escolher um jovem desse grupo e ele praticar vôlei, atenção, vôlei e basquete, ou seja, de qual a chance dele estar na interseção. Então, o segredo é você montar esse conjunto, veja bem, montar esse conjunto, pessoas que praticam futebol, 25. Quando eu digo que 25 pessoas praticam futebol, eu te pergunto, eu posso colocar os 25 aqui? Sim ou não? De jeito nenhum, não pode. Quando eu digo 25, 25 é essa galera toda aqui. E nesse caso tem uma parte aqui e outra parte aqui, que eu não sei quanto é. Então, o segredo para esse tipo de questão, primeiro aí, quando é uma questão que se você está vendo, nós estamos trabalhando com operações com conjuntos. Operações com conjuntos. Mas o conteúdo de probabilidade, ele acaba sendo um plus, um a mais, não é verdade? Então a questão é, quando a gente tem operações com conjuntos, por onde que eu começo o preenchimento? Pela interseção. Sempre comece pela interseção. Veja bem, ele disse que tem 5 jovens que praticam vôlei e basquete. Então você vem e coloca esses 5 bem aqui na interseção, que praticam vôlei e basquete. Uma vez que eu tenho 25 que praticam futebol, então faltam 20 para completar os 25 que praticam futebol. E esses 20 aqui são aqueles que praticam somente futebol, apenas futebol. Ah, entendi. A mesma coisa quando você fala que 20 pessoas praticam vôlei. Quando eu digo que 20 praticam vôlei, eu estou falando desse conjunto todo. Então tem 15 que praticam apenas vôlei, mas não praticam futebol, concorda? Ora, eu tenho aqui no caso, tá faltando aqui no caso os 10 que não praticam nenhum. Onde é que eu vou colocar esse pessoal? Diz aí para mim. Onde é que eu coloco? Exatamente, aqui fora. Aqui fora tem 10 que não praticam nem vôlei, nem futebol. Vão ficar aqui fora do grupo, tá certo? Ora, então vamos lá. Agora vamos responder as perguntas que ele pediu. Qual a probabilidade de um jovem desse grupo praticar futebol e vôlei? Veja que quando eu pergunto a probabilidade dele praticar futebol e vôlei, é a probabilidade dele estar na interseção, porque é uma coisa e outra, tá certo? Ó, o E é uma coisa
e outra. Então, nós temos 5 chances em um total de, detalhe é, 20 com 5, 25, com 15, 40, com 10, 50. Agora, eu descobri o total de pessoas que é o quê? 50. Então, 5 sobre 50, eu posso escrever como fração, 1/10, ou eu posso escrever como porcentagem, 10%. Veja que 5 sobre 50 é o mesmo que multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo. 10 sobre 100. 10 sobre 100 é justamente o quê? 10%. Então, eu tenho 10% de chance de eu escolher uma pessoa desse grupo e ela praticar, veja bem, dela praticar futebol e vôlei. Futebol e vôlei. Só que a pergunta é, e se eu, em vez de dizer ou, e se eu tivesse dito, qual a chance dele praticar, tá certo? Qual a chance da pessoa praticar futebol, tá certo? Se ele dissesse futebol e, em vez de ou, se ele tivesse dito, em vez dele dito e, se ele tivesse dito ou. Então, quando ele diz qual a probabilidade de uma pessoa praticar futebol ou vôlei, opa, quando eu digo ou, o ou quer dizer o quê, gente? Pelo menos um. Então, quando eu digo futebol ou vôlei, ou é o futebol, ou é o vôlei, ou ambos. Muita gente pode pensar que quando eu digo ou, significa só esse ou só esse, que no caso seria 35 sobre um total de 100. Então, veja que se eu pedisse qual a probabilidade dessa pessoa, né? Qual a probabilidade da pessoa praticar futebol ou vôlei, a gente tinha que tomar esse cuidado, porque quando eu digo futebol ou vôlei, as pessoas acham que o ou quer dizer ou um ou outro, mas está errado. Não é ou um ou outro. O ou quer dizer o quê? Anota aí. Pelo menos um. Se eu chegar e disser amanhã eu irei à praia ou ao cinema, eu posso ir somente à praia? Posso. Eu posso ir somente ao cinema? Também posso. Eu posso ir aos dois? Com certeza. Amanhã eu irei à praia ou ao cinema. Se eu for aos dois, tudo bem, tá de boa. O ou quer dizer o quê? Pelo menos um. Olha, essa é a ênfase que eu quero que você tenha em mente. Então, quando eu disser e, uma coisa e outra, a interseção, uma coisa ou outra, vai ser a união. Ah, Pedro, então peraí. Quando ele disse ou, significa ou um, ou outro, ou ambos. Então, significa isso tudo, ó. Isso tudo aqui faz parte do ou. Se eu tivesse dito somente futebol ou somente vôlei, aí seria 20 com 15, 35. 35 sobre 50, tá certo? Mas no nosso caso, não. Quando eu disse futebol ou vôlei, eu estou falando pelo menos um. 20 com 5 com 15, que me deu 40. 40 em um total de 50. 40 em um total de 50, multiplicando por 2 em cima e por 2 embaixo, veja bem, você vai ter 80 sobre 100. Só que 80 sobre 100 é exatamente o quê? 80%. Note que eu podia ter o item para marcar 4/5, estaria igualmente correto. Então a nossa resposta é 80% de chance, a probabilidade de chance de um jovem praticar pelo menos um desses esportes. Então veja que existem outras maneiras de vir na prova dizendo pelo menos um desses esportes. Então ele pode falar de maneira diferente, pelo menos um desses esportes, legal? Agora, olha essa questão que diz o seguinte: ao selecionar aleatoriamente um jovem desse grupo,
a probabilidade dele praticar apenas, exclusivamente futebol. Quantos praticam apenas futebol? Se eu dissesse qual a probabilidade dele praticar futebol, aí eu pegaria 25 sobre um total de 50, que é 1/2 ou 0,5, tá bom? Mas não é o item B. Porque aqui ele não pediu qual a probabilidade dele praticar futebol. Futebol seria isso aqui, ó. Essa seria a chance dele praticar futebol. Agora, se eu disser qual a chance dele praticar apenas futebol, ou seja, é futebol, mas não praticar vôlei. É futebol menos vôlei, ou seja, apenas 20 em um total de 50, que eu posso simplificar e dizer que são 2/5 de chance, mas não tem esse item para marcar, ou 0,4, que é absolutamente a mesma coisa. Respostinha, item C de casa. Que bacana, que legal. Então você vê a íntima relação que existe entre as operações com conjuntos e o nosso assunto bacana de probabilidade. E você vê como probabilidade, ele envolve fração, porcentagem, conjuntos, análise combinatória. Eu tenho uma série de conceitos, de lógica, porque essa história do e, ou, se, então, isso tudo faz parte também do raciocínio lógico formal, raciocínio lógico sentencial. Legal, hein? Bom, agora olha essa pergunta. Qual a probabilidade de um jovem não praticar futebol? Ora, já sei, não praticar futebol são esses 15. Certo ou errado? É errado. Não praticar futebol entra esses dois aqui, ó. Porque quem não pratica nenhum também não pratica futebol. Então a probabilidade dele não praticar futebol, veja bem, F é a probabilidade dele praticar futebol. Só por curiosidade, quando a gente bota uma barrinha em cima aqui, quer dizer a chance dele não praticar futebol. Eu tenho dois caminhos. Caminho número 1, simplesmente 15 com 10, 25, sobre um total de 50, que me dá 1/2 de chance, que me dá o item B. Ou eu podia fazer assim, fazer a probabilidade complementar, ou seja, tudo menos a probabilidade de ele praticar futebol. Veja que a chance dele praticar futebol é 25 sobre 100. Então sobra também o restante. Nesse caso, resposta item B. Olha, essa questão, eu peguei uma questão original da EA e fiz algumas modificações para pedir outros assuntos, outras coisas. Porque a gente está aqui nesse nosso momento aqui, nesse nosso momento especial, estudando. Veja bem que uma aula dessa, maravilhosa, que o AlphaCom traz para você, com vários professores aqui, sempre levando o que há de melhor na educação para você que está se preparando para as carreiras militares. Isso aqui é sempre um momento de estudo. Você tem que encarar sempre com um momento de estudo. É um momento que a gente consegue se aprimorar. E quando a gente consegue pegar um assunto que a gente deu uma crescida nele, né? A gente chegou e trabalhou esse assunto e disse, nossa, como nós evoluímos em uma aula esse assunto. Então, você imagina você assistindo todas as aulas que nós temos do conteúdo da plataforma, do Sou Mais, para você que está se preparando para as carreiras militares. Então, o trabalho começa agora. Vem comigo. Então, vamos falar aqui sobre a questão de formalizar a probabilidade de acontecer um evento A ou B. Olha só. Quando eu digo qual a chance de acontecer um evento A ou B, quando eu digo probabilidade de acontecer o evento A ou B, é a probabilidade de acontecer o evento A. Note que quando eu faço a probabilidade de acontecer o evento A, eu estou pegando aí uma interseção. Quando eu pego a probabilidade de acontecer o evento B, eu estou pegando de novo um pedaço da interseção. Por isso que eu acabo subtraindo a probabilidade de acontecer o evento A e B. Então, note, a probabilidade de A ou B é a probabilidade de A
mais a probabilidade B menos a interseção. Note que eu faço menos a interseção, não é porque a interseção não entra. Eu estou tirando a interseção, não é porque ela não entra, é para que ela não seja contada duas vezes. Porque quando eu contei o conjunto A, eu contei a interseção. Quando eu contei o conjunto B, eu contei a interseção de novo. Então eu acabo contando a interseção duas vezes. Você percebeu isso? Ora, é como se eu chegasse e dissesse agora no nosso chat qual a probabilidade de eu sortear alguém que está de óculos ou relógio. Quando eu conto a galera que está de óculos, eu contei alguns que estão de relógio. Se eu dissesse, levante o braço quem está de óculos, aí tem uma galera que vai levantar o braço. Quando eu disser, levante o braço agora quem está de relógio, opa, vai ter uma turma que vai levantar o braço de novo. E quem são esses que vão levantar o braço duas vezes? São aqueles que estão de óculos e relógio ao mesmo tempo. Por isso que a fórmula é P de A ou B é o P de A mais o P de B menos a interseção. Tudo bem? Ora, eu posso também fazer o quê? Qual a probabilidade de eu sortear uma pessoa no grupo agora que seja alagoano ou baiano? Agora veja que quem é alagoano não pode ser baiano. E quem é baiano não pode ser alagoano. Então, quando eu digo qual a probabilidade da pessoa ser alagoana ou baiana, simplesmente é P de A mais P de B, pois são conjuntos disjuntos, não tem interseção. E agora, talvez o mais importante, é a probabilidade de acontecer o evento A e B. A probabilidade de acontecer a interseção é a probabilidade A vezes a probabilidade B quando os eventos são independentes. Então, quando você pegar uma questão e ele disser os eventos são independentes, ou seja, o fato de um evento acontecer não interfere no outro. Uma coisa não interfere no outro resultado. Então aí eu tenho probabilidade de dois eventos independentes. Por exemplo, se você disser qual a probabilidade de eu sair de casa, vamos supor que eu estou saindo de casa e vou para o trabalho e passo por dois semáforos. Qual a probabilidade de eu pegar os dois semáforos abertos? Pegar o primeiro semáforo aberto e vezes, quando é uma coisa e outra, eu multiplico. Qual a probabilidade de eu pegar o primeiro semáforo aberto e pegar o segundo semáforo aberto? É justamente a probabilidade de pegar o primeiro aberto vezes a probabilidade de pegar o segundo aberto. Mas isso se os eventos são independentes. Tipo assim, são dois semáforos desincronizados. Mas você imagina que são aqueles semáforos sincronizados, quando um abre, o outro abre, quando um fecha, o outro fecha depois. Agora, então, nesse caso, você não pode simplesmente pegar P de A vezes P de B. Por quê? Porque quando eu pego o primeiro semáforo assim que ele abriu, eu acho que a chance de pegar o próximo aberto é grande. Mas quando você pega um semáforo aberto, mas ele está quase fechando, a probabilidade de pegar o outro aberto é diferente. Então veja que no caso dos eventos dependentes, eu teria que te dar uma outra situação. Então, por isso que a gente tem tantas questões com probabilidade de eventos independentes, que eu posso sim multiplicar, tá bom? Agora, qual a probabilidade de acontecer o evento complementar? Por exemplo, qual a chance de eu sortear uma pessoa agora no nosso chat e ela está de azul? Vamos supor que seja 15%. 15% de chance dela estar de azul. Então, qual é a probabilidade dela não estar de azul? Tudo, ou seja, esse 1 é o 100%, menos a chance dela estar de azul. Ora, se eu tenho 20% de chance dela estar de azul, então tem 80% dela não estar de azul. É o que falta para completar o todo. É o que falta para completar o 100%. Se eu digo qual é a probabilidade de uma pessoa que está agora no grupo, qual a probabilidade dele ter feito a prova da ESA desse ano? Qual a chance dela ter feito a prova da ESA? Aí vamos supor que a chance tenha sido de 35%. Então, qual a probabilidade da pessoa não ter feito a prova? 65%. É o que falta para completar o todo. Bacana? Bom,
Vem comigo então, vamos fazer algumas probabilidades, principalmente essa questão do E, que eu quero enfatizar com você, essa questão do E, quando ele diz qual a chance de acontecer o evento A e acontecer o evento B ao mesmo tempo. Quando nós temos justamente uma questão como essa das bolinhas, uma questão que caiu na prova da ESA. Lembrando que eu sempre gosto de pegar uma questão e dar uma explorada, fazer outras perguntas. Uma caixa preta contém 10 bolas numeradas de 0 a 9. Uma bola é retirada ao acaso sem reposição. Qual a probabilidade de ser a bola, um número, de sair uma bola com o número 7? Veja bem, eu vou devolver, vou colocar todas as bolas na urna e note que é uma urna em que eu não estou vendo esses números, por isso que ele disse que era uma caixa preta, eu botei aqui transparente para a gente poder ficar enxergando, mas ele tem uma urna preta, que eu não consigo distinguir as bolas. Aí ele pergunta, qual é a chance de sortear um 7? Ora, é só você ver quantas bolinhas 7 tem na urna. Uma. Então a chance de você tirar um número 7 seria uma chance em um total de 10 bolas. Uma chance em um total de 10 bolas, que me dá 10% de chance. Qual a probabilidade de se retirar uma bola com um número par? Qual a probabilidade de se tirar uma bola com um número par? Ora, eu vou devolver todas as bolas à urna, ou seja, a gente diz que a gente vai repor as bolas, e eu quero saber a chance de retirar uma bola par. Note que eu tenho exatamente 5 bolas pares para um total de 10 bolas. 5 chances em 10. Se eu simplificar, eu vou ter 1/2 de chance, o que vai me dar exatamente 50% de chance de retirar um número par. Então note que eu estou perguntando coisas bem simples para a gente poder ir avançando. Qual a probabilidade de retirar um número par? Agora vem a pergunta que eu queria. Qual a probabilidade, ou seja, determine a probabilidade de se retirar 2 números ímpares em seguida, mas agora perceba, com reposição. O que significa isso, com reposição? Eu vou devolver todas as bolas para a urna e quero que aconteça o evento tirar 2 bolas ímpares. Ou seja, eu vou tirar uma bola ímpar e vezes tirar outra bola ímpar. A pergunta é, quantas bolas ímpares eu tenho nessa urna? Eu tenho um total de 5 bolas em um total de 10. Então são 5 chances em um total de 10. Agora a questão é, como ele disse que era com reposição, eu vou devolver todas essas bolas. O que significa isso, com reposição? Vem comigo, olha. Eu quero que você compreenda que eu vou enfiar a mão na cumbuca, vou embaralhar, vou tirar uma bola, vou olhar o resultado. Ah, legal, é uma bola ímpar. Só que quando eu olhar, vamos supor que eu enfiei a mão na cumbuca e tirei o número 5, que é ímpar. Ah, legal, tirei um número ímpar. O que é que eu faço com essa bola? Eu devolvo para a urna, embaralho de novo e tiro outra bola. Então, com reposição, significa que eu devolvo a bola para a urna. E quando eu devolvo a bola para a urna, a chance de tirar novamente uma bola ímpar são 5 chances em 10. É absolutamente a mesma coisa. Vai dar simplificando, vai ficar 1/2 de chance e aqui 1/2 de chance. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, ou seja, 1/4 de chance de tirar uma bola, 2 bolas ímpares em seguida com reposição. Eu também posso fazer 5 vezes 5, 25, 10 vezes 10, 100, 25 sobre 100, que é justamente 25%, obviamente aí 1/4 de chance. Legal, hein? Então, essa seria a chance de tirar uma bola ímpar e, em seguida, tirar outra ímpar.
Mas você deve estar se perguntando, mas professor, e se fosse sem reposição? Aí eu vou dizer, é a próxima. Qual a chance de retirar agora 3 bolas ímpares em seguida, mas agora sem reposição? Ou seja, eu vou colocar todas essas bolas na urna, vou colocar todas as 10 bolas na urna, veja que é de 0 a 9, são 10 bolas, e eu quero tirar uma bola ímpar e, em seguida, tirar outra ímpar e, em seguida, tirar outra ímpar. Ímpar, 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 mas o detalhe, sem repor, sem devolver. Então a questão é, quantas bolas ímpares eu tenho na minha urna? 5 bolas em um total de 10. Perfeito? Agora presta atenção. Vamos supor que eu tirei a bolinha de número 3. E agora? Veja bem, eu enfiei a mão na urna, embaralhei, tirei uma bola e verifiquei que essa bola é o número 3. O que eu faço com essa bola? Eu guardo aqui. Eu não devolvo, porque agora é sem reposição, sem devolução. E isso muda tudo no jogo. Veja bem, agora eu vou ter apenas 4 chances de bolas ímpares para um total de quantas bolas? Diz aí para mim. 4 chances em um total de 9. Porque não só eu tirei uma bola ímpar, como eu também tirei uma bola do total. São 4 chances para um total de 9 bolinhas. Ah, garoto. Agora, e vamos imaginar que eu tirei agora a bolinha de número 1. Veja que é sem reposição. Então, a chance de tirar uma nova bola ímpar seriam de 3 chances em um total de 8. Simplificando, o 5 corta com o 10, eu tenho 1/2 de chance. Eu vou cortar o 4 com o 8 e eu tenho 1/2 de chance. E o 3 corta com o 9 e eu viro 1/3 de chance. Multiplica numerador com numerador, vai dar 1. E 2 vezes 3 vezes 2, 12. Uma chance em 12. Aproximadamente aí 8,3%. Então você vai marcar 1/12 de chance. Olha, é muito comum que você tenha em prova a pergunta da qual a chance, e o resultado pode estar em fração, o resultado pode estar em decimal, ou o resultado pode estar em porcentagem. Nesse caso, eu também posso colocar intervalos. Por exemplo, a chance é menor do que 5%, a chance está entre 5% e 10%, entre 10% e 15%, entre 15% e 20%, pode ser intervalo também, fica muito elegante também para essa questão. Agora tem uma pergunta que muita gente me faz. Professor, eu entendi. Eu vou tirar uma bola ímpar, aí eu olhei aqui, guardei, depois tirei outra ímpar, mas vamos supor que eu tirei uma bola ímpar e depois quando eu vou tirar a segunda bola, vamos supor que ela seja par. Perdeu. Eu estou calculando a chance de acontecer. Então a gente tem que estar sempre supondo que o que eu quero vai acontecer. Eu vou tirar uma bola ímpar e depois tirar outra ímpar e depois tirar outra ímpar. Ímpar, ímpar, ímpar. É isso que eu quero que você compreenda. Eu quero a chance de retirar 3 bolas ímpares em seguida. Detalhe, sem reposição, sem devolver essa bola. Compreende? Sem devolver essa bola. Então eu tenho que calcular como se o evento acontecesse. Se eu tirar uma bola pá no meio da história, perdeu. Então eu não calculo isso. Eu estou calculando a chance de fato acontecer. E aí vem uma outra pergunta também muito interessante que é, professor, mas e se ele chegasse e dissesse qual a chance de eu tirar 3 bolas e todas essas bolas serem ímpar? Mas ele não dissesse para a gente se era uma de cada vez ou todas de uma vez só. Ah, isso aqui é importante também. Se ele pedir para você tirar simultaneamente, eu queria que você soubesse, anota aí. Atenção, hein? A chance
de retirar simultaneamente, ou seja, todas ao mesmo tempo, é exatamente igual à chance de tirar em seguida sem reposição. Opa, essa dica vale ouro. Por exemplo, ele tem a urna. Se ele dissesse qual é a chance de eu enfiar a mão na urna e tirar 3 bolas ao mesmo tempo e todas as bolas serem ímpar. Se ele te pedir para tirar ao mesmo tempo, eu queria que você soubesse que é absolutamente a mesma coisa que tirar uma de cada vez em seguida, sem reposição e depois deixar para olhar tudo de uma vez só. Pronto. Então, só que qual é a vantagem de fazer em seguida sem reposição? É que a conta é muito mais fácil. Porque tirar simultaneamente você tem que usar recurso de análise combinatória. Porque você tem que fazer a combinação de 3 bolas, de um total de 10 bolas, eu vou fazer grupos de 3 em 3. É uma combinação de 10 tomados 3 a 3, para descobrir o total de resultados. E depois você vai pegar as 5 bolas ímpares em grupos de 3 em 3. Vai dar muito mais trabalho. Então, se liga na dica. Toda vez que ele perguntar qual é a chance de retirar simultaneamente, saiba, é a mesma chance de tirar em seguida sem reposição. É por isso que tem algumas questões de prova que você fica na dúvida. Peraí, é em seguida sem reposição ou é ao mesmo tempo? Às vezes a pessoa pode ficar com essa dúvida. Legal? Então vamos lá. Agora eu vou também trabalhar uma questão super bacana, que é uma questão de moedas. Olha, falar de questão de moeda é um negócio muito bacana, porque abre um leque de opções para a gente fechar, né, com chave de ouro essa nossa aula, né? Olha só, para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar justamente de uma questão muito elegante, que é uma questão com moedas, que o raciocínio dela é extremamente repetitivo e eu vou te mostrar como isso pode acontecer. Olha só, lançando uma moeda, qual é a probabilidade de ocorrer cara? Olha só, quantas caras tem na moeda? Uma só, claro. De um total de quantos resultados? 2. Então eu tenho 50% de chance de lançar uma moeda e o resultado ser cara. Tudo bem? Beleza. Agora ele pergunta qual a probabilidade de lançar 2 moedas e qual a chance das 2 moedas serem cara. Ou seja, cara no primeiro e cara no segundo. Cara no primeiro e cara no segundo. Lembra que aconteceu o evento A e aconteceu o evento B, eu multiplico. Qual a chance da primeira moeda ser cara? Uma chance em 2, 1/2. E vezes cara de novo, 1/2. 1/2 vezes 1/2 vai me dar 1/4 de chance. Então eu tenho 25% de chance de lançar 2 moedas e ambas serem cara. A questão é a seguinte: e se ele pedir qual é a chance de lançar 3 moedas e dar cara no primeiro e cara no segundo e cara no terceiro, kkkk, né? Vai ser cara no primeiro, 1/2, e cara no segundo, 1/2 de novo, e cara no terceiro, 1/2 de novo. Eu teria aí 1/8 de chance de eu jogar 3 moedas e todas as moedas serem cara. Perfeito? Sem problema? Legal. Agora chegou o momento chave que eu queria. Eu posso chegar e perguntar qual é a chance de eu jogar 3 moedas e pelo menos uma dessas moedas, veja bem, qual a chance de eu jogar 3 moedas e pelo menos uma dessas moedas ser coroa. Quando eu digo que pelo menos uma vai ser coroa, podem ser só uma coroa? Pode. Podem ser 2 coroas e uma cara? Pode. Deixa eu te perguntar, podem ser todas as 3 moedas coroa? Pode. Eu quero que tenha
pelo menos uma moeda coroa. Podem ser 3 coroas, 2 coroas e uma cara, uma coroa e 2 caras, mas a única coisa que não pode, é ser tudo cara. Então, veja bem um raciocínio que eu vou te ensinar. Às vezes, é mais fácil você calcular o que você não quer e depois pegar o total e tirar o que eu quero. É como se você tivesse um auditório e esse auditório cabe em 400 pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina que você chegou num auditório e você viu que tinha 20 cadeiras assim e 20 fileiras de cadeiras. Tinham 20 cadeiras e eram 20 fileiras de 20 cadeiras. 20 vezes 20, 400. Então você sabe que o auditório tem uma capacidade de 400 pessoas. Só que esse auditório, gente, ele está quase lotado. Ele não está lotado, ele está quase lotado. Qual seria uma maneira inteligente de você contar o número de pessoas que estão presentes? Diz aí para mim. Qual é a maneira inteligente de eu contar quantas pessoas estão sentadas? Como é que você ia fazer? Ora, eu sei que o auditório cabe em 400 pessoas, só que dá muito trabalho se eu for contar as pessoas que estão sentadas. É muito, se eu sei esse auditório está quase lotado, exatamente a melhor maneira é você fazer o quê? Pegar o total e tirar as cadeiras vazias. 1, 2, 3, 4, 5. 20 cadeiras vazias. Se tem 20 cadeiras vazias, então tem 380 pessoas sentadas, claro. Se eu sei que cabem 400 e tem 20 cadeiras vazias, então automaticamente eu entendo que tem 20, se tem 20 cadeiras vazias, tem 380 pessoas sentadinhas, concorda? Então é a mesma coisa que nós vamos aplicar nessa questão. Nós podemos fazer assim, qual a probabilidade de lançar 3 moedas e pelo menos uma dessas moedas ser coroa? É tudo, esse 100%, tudo, é 100%, que é o total, menos a única coisa que não pode acontecer. Cara no primeiro e cara no segundo e cara no terceiro. Eu tenho 1/8 de chance de acontecer o que eu não quero. Isso aqui é a chance de acontecer o que eu não quero que aconteça, tá certo? Então, eu tenho automaticamente 7 chances de acontecer justamente o que eu quero. Ou seja, cara, pelo menos uma coroa. Eu não quero tudo cara. Massa? Então, é muito interessante você entender esse processo de como funciona. Pedro, eu pensei de uma maneira diferente. Como é que você pensou? Ao invés de contar assim, eu escrevi cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, cara. Depois coloquei cara, coroa, 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 cara, coroa, 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 cara e coroa, coroa, coroa. Olha só. Nós temos 1/8. Veja que eu tenho 8 maneiras diferentes de ter esse resultado. Só que dessas 8 maneiras, existe uma entre 8 que é tudo cara. E eu tenho 7 entre 8, 7 chances entre 8 de pelo menos um dos resultados ser coroa. Olha que bacana essa questão. Só que da mesma forma, é isso que eu quero que você compreenda, da mesma forma que nós fizemos para essa história de moeda, cara ou coroa, eu poderia ter feito assim. Vamos supor, você que já está, vamos supor, daqui a um tempo, você que vai passar num concurso para a carreira militar, aí você já está no exército, e aí vamos imaginar que você está num curso de tiros. E aí, pelo seu histórico, você tem 50% de chance de acertar um alvo e você tem 50% de chance de errar um alvo. Qual a chance que você tem de dar 3 tiros e errar todos? Veja bem, você tem 1/2 de chance de errar.
E você tem um meio de chance de acertar, 50% de chance de errar, 50% de chance de errar. E se ele perguntasse qual é a chance de você dar 3 tiros e errar todos os tiros, errar o primeiro e errar o segundo e errar o terceiro. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Eu tenho exatamente 1/8 de chance de errar todos os tiros. 12,5% de chance de errar todos os tiros. Concorda? Agora vem a pergunta. Qual a probabilidade dele dar 3 tiros? Olha lá. E acertar pelo menos um. Quer dizer, a pessoa vai dar 3 tiros, pá, 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 e ele quer acertar pelo menos um tiro. Se ele vai acertar pelo menos um tiro, a única coisa que não pode acontecer é errar os 3 tiros. Então, é justamente o quê? Tudo 100% menos a chance de errar o primeiro tiro, errar o segundo tiro, errar o terceiro tiro. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, eu teria exatamente o quê? 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, eu teria 1/8 de chance de errar todos os tiros, então eu tenho 7/8 de chance de acertar pelo menos um dos tiros. É absolutamente igual à história da moeda. Mesma coisa, 1/8 de chance de acontecer o que eu não quero, errar todos os tiros. Então eu tenho 7/8 de chance, aproximadamente 87,5% de chance, de acertar pelo menos um desses tiros. Interessantíssimo, né? E esse conceito é altamente repetitivo, e isso eu garanto para você. Cara, que bacana, que sequência de questões legais. Você vê como a probabilidade é um assunto extremamente rico, né? Espero realmente que tenha dado uma evoluída muito grande, né? E depois, inclusive, procura a gente lá nas redes sociais e diz para mim qual é o assunto que você que você tem mais vontade, né? Que tem mais vontade de ver uma próxima aula. Professor, queria muito a questão de análise combinatória, ou então uma aula de polinômios, uma aula de números complexos, trigonometria, geometria. Nós já fizemos de vários assuntos aqui, mas você pode dizer para mim qual assunto que você acha bacana e a gente coloca aqui para vocês em um próximo encontro. Então, olha, eu vou dizer para ti, foi um prazer incomensurável ter você aqui desenvolvendo esse conhecimento, trabalhando aqui. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Até um nosso próximo encontro, sem dúvida vai ser incrível, tá bom? Então, um forte abraço